Imagine o seguinte, você está numa sala de espera onde você vai fazer uma entrevista de emprego e essa entrevista de emprego é uma entrevista que você sempre quis na sua vida. Tem muito tempo que você está lutando para poder trabalhar nessa empresa e quando você entra na sala, o recrutador ele pede para você esperar alguns minutos que ele já volta. E quando ele volta, ele traz com ele uma outra pessoa. Essa pessoa também está disputando a vaga de emprego que você quer. O que acontece? Nesse meio tempo, o cara senta na mesa e começa a conversar com vocês dois. E logo no início da conversa, o recrutador é fisgado pelo outro entrevistado. O cara se conecta muito rápido, tem uma história muito boa e começa a trazer informações em que capta a atenção do recrutador. E você começa a sentir a pressão e perguntar a você mesmo como que você faz para poder se conectar com essa pessoa, para você garantir a atenção e, consequentemente, o emprego que você tanto quer. Bom, essa é uma situação hipotética, mas que pode acontecer com qualquer pessoa. Inclusive com você, talvez na sua primeira, segunda ou terceira entrevista que você for fazer. Mas nesse vídeo aqui eu quero te mostrar 5 lições que o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos traz, mostrando como que você se conecta genuinamente com alguém. Esse livro foi escrito por Nicholas Buchman, que era um fotógrafo. É um livro extremamente fácil de ser lido, em que você consegue tirar lições muito interessantes e para poder poupar o seu tempo, eu estou aqui para te mostrar 5 lições extremamente poderosas desse livro para se conectar com alguém, convencer alguém em 90 segundos. Fica comigo até o final, já mete o dedo no like aqui e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos que virão. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Rafael Massini e nesse canal aqui a gente fala sobre desenvolvimento financeiro, negócios e crescimento pessoal. Hoje a gente vai falar desse livrinho aqui, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Ele é um livro maravilhoso, extremamente fácil de ser lido, como eu havia dito para vocês, fininho, uma leitura muito simples e de fácil entendimento. Então vamos já começar aqui na lição número 1. A lição número 1 chama Momento Mágico, Conquiste Alguém em 12 Segundos. Segundo esse livro aqui, as pessoas elas julgam se você é bom ou ruim, se você merece a atenção delas ou se você não merece em apenas 12 segundos ou menos. Isso é o primeiro contato que você tem com alguém, a primeira impressão. E como que você faz para poder ludibriar, quando eu falo ludibriar, é para poder influenciar a pessoa num bom sentido, a gostar de você, a entender que você merece a atenção dela, entender que você vai falar coisas que vão agregar para a vida dela. Você tem que ter uma linguagem corporal aberta. O que é essa linguagem corporal aberta? Você precisa ter um sorriso bacana. Você precisa abrir um sorriso para essa pessoa, você precisa olhar nos olhos dela, olhar nos olhos, manter contato visual é extremamente importante. Eu vou te falar aqui uma história que tem dentro desse livro aqui. Um líder comercial, ele pede aos vendedores dele para poder olhar a cor dos olhos dos seus compradores, dos seus clientes. E eles falam para os seus vendedores o seguinte: pessoal, a gente quer saber se a gente vende mais para a galera que tem um olho claro ou um olho escuro. Então o que vocês vão fazer? Assim que você estiver atendendo o cliente, repara na cor dos olhos dela. Assim que você reparar na cor dos olhos dela, pega uma folhinha, anota claro ou escuro. Óbvio, evidente que eles não queriam saber a cor dos olhos dos clientes. Eles só queriam que os vendedores se conectassem com os clientes. Como que ele fez isso? Ele pediu para poder reparar a cor dos olhos. Quando a pessoa começava a reparar na cor dos olhos, ela tinha um contato visual extremamente qualificado. E aquilo passava confiança para o cliente. Resumo da história: a venda cresceu mais de 50%, somente pelos contatos visuais que os vendedores começaram a fazer extremamente qualificado nos seus clientes. E você faz contato visual com as pessoas com que você lida? Se você trabalha no setor comercial, isso é extremamente importante para a sua vida. E se você quer se conectar com alguém, essa é uma das primeiras formas que você vai fazer sem abrir a boca. Você só olha nos olhos, você se conecta olhando nos olhos das pessoas, tendo uma linguagem corporal aberta. E nesses 12 segundos a pessoa, com toda certeza, vai entender que você é uma pessoa confiante, uma pessoa confiável e vai ser mais receptiva a você, vai te dar mais ouvidos. Isso serve para tudo, tanto para os relacionamentos pessoais como para os profissionais. Lição número 2 aqui é encontre algo em comum. O Nicholas Buchman ele fala que você precisa encontrar alguma coisa em comum para você quebrar o gelo inicial. Como é que você quebra esse gelo inicial? Sabe aquele tiozão que conversa com todo mundo? Aquele cara que chega numa loteria para poder pagar uma conta e quando pensa que não tá todo mundo conversando porque ele trouxe essa conversa para todo mundo ali. Bom, simplesmente esse cara, ele é um especialista em quebrar gelo. Então o que ele fala? Ele chega, tudo bem pessoal, bom dia e tudo mais. Rapaz, que calor que tá hoje, né? E se você tá sentindo muito calor, essa é uma forma inicial de você
pegar algo em comum que está entre as pessoas, porque se está calor, um dia quente, todo mundo está sentindo calor. Então, se você pergunta se a pessoa está sentindo calor, é óbvio que você sabe que a pessoa está sentindo calor, mas você quer que ela fale, que ela verbalize. E a partir do momento que vocês encontram algo em comum, vocês começam a ter mais confiança um no outro e a conversa fica mais fluida. Vou te dar um exemplo claro aqui. Sabe quando você está num salão de beleza, você mulher, né, ou você homem, que está numa barbearia, e vocês começam a falar sobre futebol. E, por exemplo, o cara que está cortando o cabelo, o barbeiro, o cara que está sentado ali na cadeira e o que está esperando, os três são flamenguistas, por exemplo. Quando eles começam a conversar sobre o Flamengo, eles criam uma conexão pessoal que parece que eles se conhecem há muito tempo. E aí, sabe quando aquela pessoa fala assim, cara, parece que eu conheço esse cara já tem uns 10 anos? É porque vocês acharam um assunto em comum logo no início da conversa. E sabe aquela pessoa que você olha assim e fala, cara, meu santo não bateu com essa pessoa? É porque a pessoa não tem nada para poder te falar que é parecido com você. Então, automaticamente, você começa a entender que aquela pessoa é uma pessoa diferente de você, é uma pessoa que gosta de outras coisas da qual você não gosta. E a gente tende a se conectar com pessoas que são parecidas conosco. Então, a lição número 2 aqui é: encontre alguma coisa em comum entre você e a pessoa com que você quer conversar, a pessoa com que você quer se conectar. E a partir daí, vocês terão um assunto fluido por muito tempo. A lição número 3 aqui é o seguinte: fale a linguagem da outra pessoa. O que é falar a linguagem da outra pessoa? O Nicholas Buchman, ele fala que existem 3 tipos de linguagem, existem 3 tipos de pessoas. As pessoas auditivas, visuais e sinestésicas. Eu vou te dar um exemplo aqui para poder ficar mais fácil para você poder entender. As pessoas visuais são aquelas pessoas que, quando vão te contar alguma coisa, elas falam assim, cara, veja só isso, eu vi falar, eu vi falar. As pessoas que são visuais, elas tendem a falar com os olhos, elas falam que elas viram, elas falam o que aconteceu naquele momento ali. Já as pessoas auditivas, elas dizem que ela ouviu falar. Me falaram assim, isso soa dessa forma, aquela pessoa me contou isso, então elas falam com os ouvidos. Então elas criam uma linguagem em que, para elas, as coisas que fazem mais sentido são as coisas que elas ouvem, não necessariamente as coisas que ela vê. E o terceiro aqui são as pessoas sinestésicas. As pessoas sinestésicas, elas sentem, elas falam com o corpo. Então, quando uma pessoa vai te contar alguma coisa, cara, eu senti assim, assim, assim. Pessoa, ela me tocou assim, assim, assim. Então, as coisas que essas pessoas sinestésicas falam, você precisa se adaptar à forma com que elas estão falando. As pessoas visuais, elas vão falar que elas viram. Então, você se adapta a essa forma de linguagem e fala que você também viu. Então, você se conecta. Lembra que as pessoas, elas tendem a se conectar com pessoas que são parecidas com ela. Quando você é parecido com alguém, a chance de você se conectar com essa pessoa, fazer negócio, construir uma amizade, um relacionamento é muito maior. Então você se adapta a esse tipo de coisa. Então, por exemplo, quando uma pessoa, você começa a reparar que essa pessoa ela tende a ter uma pegada mais sinestésica, mais do corpo, você começa a falar da mesma forma com ela. Se você ouve a pessoa falando que ela é mais auditiva, você começa a falar que você ouviu determinada coisa. E assim por diante. Quarta lição, rapport, ou técnica do espelhamento, ou técnica do camaleão, que é a que eu mais gosto. Pense num camaleão. O camaleão, ele se adapta ao local que ele está. Basicamente, quando você vai se adaptar à pessoa, não é somente a linguagem. O Nicholas Buchman, ele fala que você precisa adaptar a sua linguagem corporal e você precisa adaptar o seu tom de voz. Mas você precisa fazer isso de uma maneira sutil, sem parecer uma coisa totalmente caricata, uma coisa que você está espelhando aquela pessoa em todos os aspectos. A pessoa espirra, você força um espirro mentiroso. Na verdade, não é dessa forma. Então, por exemplo, você está conversando com alguém e esse cara, ele tá muito alegre, ele tá animado, ele tá gesticulando muito. Se você chegar para baixo, falando baixinho, devagar, meio todo introvertido, a chance desse cara se conectar com você é muito baixa, porque vocês estão em níveis de sintonias totalmente diferentes um do outro. Então o que você precisa fazer? Você precisa se adaptar ao que a pessoa está falando para que você haja como um camaleão, haja como um espelhamento. Tem uma técnica que também é exatamente a mesma técnica, só muda o nome, né? Que chama sincronia límbica, que você se sincroniza ao que a pessoa está fazendo. Então eu vou te dar um exemplo aqui para poder exemplificar e ficar bem mais fácil para você conseguir entender. Vamos supor que você chegou numa confraternização da empresa e você quer muito conversar com um dos líderes comerciais para poder entender como que esse cara faz para poder vender tanto de outra franquia, alguma coisa do tipo. Como que você chega para poder ter uma conexão com esse cara?
Quando você começar a conversar com ele, você repara na linguagem corporal dele. Se ele estiver falando mais lento, mais devagar, você vai falar mais lento e mais devagar de acordo com ele. Se ele for um cara muito agitado, se ele gesticular muito, falar assim como eu sou um pouco agitado, gesticulo demais, o que você vai fazer? Você vai falar nessa mesma velocidade que ele. Você vai chegar junto com ele da mesma forma com que ele está fazendo. Agora, se ele tá um cara feliz, você vai chegar de uma forma feliz. Se ele tá meio para baixo, você também vai chegar dessa forma meio para baixo. Você precisa sincronizar. E o tom de voz precisa ser exatamente igual. Como que vou fazer isso, Rafael? Eu vou deixar exatamente o mesmo tom de voz? Não. Você entende. Se a pessoa ela tem um tom de voz mais elevado, mais grave, você tenta sincronizar isso. Se ele tem um tom de voz mais baixinho, mais lento, você também tenta sincronizar isso. Essa é a técnica do camaleão, é a técnica de espelhamento. Se a pessoa se inclinou para frente e fez assim com a mão, espera passar uns minutinhos, se inclina para frente e faz assim com a mão. Se a pessoa cruzou os braços e está te ouvindo, mais para frente, quando ela começar a falar, você cruza os braços e começa a ouvir ela. Se ela passou a mão assim no cabelo, mais um pouquinho, você passa a mão no cabelo também. Isso tende a trazer para o subconsciente da pessoa que você é uma pessoa parecida com ela e que você é uma pessoa confiável. Essa pessoa não vai entender que você está fazendo aquilo justamente para poder criar mais confiança. Isso é algo totalmente subconsciente, que o subconsciente vai falar para ela e ela vai ter essa percepção que você é mais confiável porque você tem traços parecidos com ela. Então, a lição número 4 aqui é você ser um camaleão em determinadas situações para você poder espelhar a emoção, espelhar o tom de voz, a linguagem corporal das pessoas. Lição número 5. Se conecte com histórias emocionais. Lembra do candidato lá da sala de espera para poder fazer a entrevista de emprego? Bom, se ele se conectasse rápido com uma história breve, mais impactante de como aquele emprego era importante para ele, quanto tempo ele estava estudando para poder estar ali, talvez ele teria uma chance melhor de conseguir se conectar com antecedência do recrutador. Na Universidade de Harvard foi feito um estudo em que tinha uma sala onde as pessoas tiravam xerox. E nessa sala onde as pessoas tiravam xerox, tinha uma fila que ficava muito grande porque vários alunos iam ali. E eles fizeram um teste. Eles pediram uma pessoa para poder ir e pedir para poder cortar a vez, cortar a fila dessas outras pessoas. E elas chegavam e falavam o seguinte: pessoal, eu posso entrar na frente de vocês aqui porque eu estou muito atrasado para um compromisso? Pasmem, 94% das vezes as pessoas deixavam eles cortarem a fila. E ele entrava e tirava xerox e ia embora. E aí fizeram esse estudo com uma outra pessoa e pediram só para falar que eles queriam cortar a fila. Então, pessoal, posso entrar aqui na frente? Esse resultado caiu de 94% para 60%. Então, só 60% das vezes as pessoas deixavam. E eles pediram para poder mudar novamente. E aí o cara chegava lá e falava assim: pessoal, eu posso cortar a vez aqui porque eu preciso tirar xerox? Pasmem, novamente, 93% das vezes ele conseguia também. Ou seja, todo mundo estava ali para poder tirar xerox. Só que quando o cara ele explicava o motivo, ele falava o porquê, ele contava uma breve historinha, aquilo ficava mais sólido na cabeça das pessoas. Então, tem um gatilho mental chamado gatilho do porquê, que é extremamente eficaz na hora de você pedir alguma coisa para outras pessoas. O cérebro humano, ele entende que quando você cria um porquê para alguma coisa, as pessoas tendem a aceitar aquilo que você está querendo. Então, toda vez que você fala que você quer fazer alguma coisa porque, tananã, tananã, as pessoas tendem a ter uma possibilidade das pessoas aceitarem com mais facilidade. Bom, aqui você aprendeu 5 lições na qual você pode implementar no seu dia a dia, na sua vida pessoal e na sua vida profissional para poder conseguir se conectar com outras pessoas. Deixa eu te contar um dado aqui bem rapidinho para você poder entender uma coisa. 85% do seu sucesso financeiro é proveniente da sua habilidade de se conectar com outras pessoas, do seu networking, da forma com que você consegue influenciar as outras pessoas sobre a sua boa ideia. Ter uma única boa ideia não é suficiente. Você precisa conseguir mostrar para outras pessoas que a sua ideia é boa. 15% advém das suas habilidades, das suas especialidades. Então, se você é um engenheiro, 15% do que você sabe sobre engenharia está ligado ao seu sucesso financeiro. E os outros 85% está ligado na sua capacidade de se conectar, influenciar e conseguir convencer outras pessoas dos seus projetos, das suas ideias e dos seus sonhos, das suas metas, enfim. Então, da próxima vez que você tiver uma oportunidade, lembra, você tem 90 segundos para poder convencer alguém.